Alexandre, mais uma vez, estamos honrados com a sua presença, queremos, em nome de todos, agradecer essa disponibilidade, né, porque sabemos da sua agenda, dos incontáveis compromissos, né, que a pandemia seguramente lhe impõe, e, não obstante isso, aceitou, né, estar aqui conosco nesta noite para podermos ouvir. Nós gostaríamos, inicialmente, de solicitar que possa discorrer brevemente sobre as ações mais recentes, né, aquelas que você destaca, que estão relacionadas à pandemia de Santa Catarina, especialmente agora, a partir da nova variante, né, que foi descoberta, e bem como informar o panorama epidemiológico, porque sabemos que há diferentes situações, né, em cada região do nosso estado. Isso para a gente poder, como preâmbulo, né, para o nosso bate-papo logo mais. A palavra é sua, Alexandre. Obrigado, presidente Esther. Em seu nome, me permitam cumprimentar a todos, né? Obrigado pela acolhida. Um cumprimento especial à minha amiga professora Kissio-san. Nós já somos amigos de longa data, colegas da área da saúde pública, né? E realmente é um privilégio estar com todos vocês aqui, e eu espero, né, poder contribuir um pouco e socializar um pouco informações que achamos importantes nesse momento e durante ainda o enfrentamento da pandemia que nós teremos, né? A pandemia, ela de fato não acabou. Só para contextualizar um pouco para os senhores, até para nós nos situarmos, né, o que está sendo feito e como que está sendo feito. Nós temos um Centro de Operações em Emergência e Saúde, que foi instituído aos 17 dias de março de 2020, ao ano passado, e ele vem trabalhando até os dias de hoje, né? Atualmente nós estamos com esse Centro de Operações em Emergência e Saúde funcionando com algumas agências parceiras que trabalham na área de saúde e toda a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é nesse ambiente técnico, né, que nós deliberamos todas as ações e recomendamos medidas ao governo do Estado, que tem um grupo gestor de governo. O COIS, lá no início do ano passado, o primeiro semestre, praticamente, de 2020, ele teve um trabalho mais, digamos assim, mais enérgico, ou seja, nós tínhamos que estruturar toda a assistência da saúde no território catarinense, principalmente com ampliação de leitos de UTI e estruturas hospitalares, assim como também construir uma série de instrumentos, né, portarias, notas técnicas, que norteavam todo a pandemia. E só para os senhores terem uma ideia, foram centenas e centenas de documentos aonde as equipes técnicas recebiam a demanda pela parte da manhã e no final do dia nós tínhamos que estar entregando isso para dar andamento a todo o enfrentamento da pandemia. No segundo semestre, essa estrutura, esse trabalho, ele já tinha sido consolidado, né? E nós passamos aí num segundo momento, que foi a partir do mês de julho, onde as decisões foram compartilhadas com os municípios, não eram mais só através dos decretos do governo do estado, e também as decisões foram regionalizadas, né? A exemplo que os senhores têm a estrutura da Federação Catarinense Espírita, nós também, a estrutura de saúde pública do nosso estado, até 2 semanas atrás, nós tínhamos 16 regiões de saúde, e foi criada a 17ª no município de Jaraguá. Então, toda essa decisão compartilhada, ela foi norteada pela matriz de avaliação de risco, que acredito que todos os senhores acompanham, né, semanalmente, as bandeiras, né, que nós temos aí o nível gravíssimo, grave, o aumentado e o alto. Então, com relação a isso, as nossas dificuldades, né, elas se apresentavam às semanas que passavam, aos dias que passavam, tendo em vista que a pandemia do coronavírus, ou a infecção pelo vírus da Covid-19, é uma coisa muito nova ainda no meio científico, né, na área médica. Nós estamos falando de um vírus que surgiu praticamente, ainda não se tem ainda essa informação sólida, existem alguns
alguns conceitos e entendimentos pela área científica, mas é um vírus que está entre nós, né, há 1 ano e meio. Né? Como a presidente Sérgio falou, nós estamos nesse enfrentamento há mais de 500 dias. Agora, no próximo dia 12, aqui no nosso estado, fechamos aí os 18 meses de enfrentamento. Com a virada do ano de 2021, nós tivemos aí o surgimento de uma variante, que é a P1, a variante Gama, e essa, de fato, né, ela trouxe um cenário totalmente diferente do que nós estávamos acostumados durante o ano de 2020. Então, ela trouxe aí um agravamento dos quadros de saúde dos pacientes acometidos, e nos meses de final de fevereiro, abril e maio, nós fomos impactados de uma forma bastante intensa no nosso estado. Chegamos a ter 457 pacientes aguardando por leitos de UTI dentro de estruturas de UTI, né? Várias situações de pacientes foram sendo atendidos em todas as estruturas que os hospitais conseguiram ampliar. Então, salas vermelhas, salas de urgência e emergência, estruturas clínicas foram transformadas em áreas de UTI, né, para que a gente pudesse dar o atendimento, e felizmente nós não perdemos nenhuma vida de um catarinense por falta de assistência, né, todos foram atendidos, mas de fato essa variante ela impactou de forma bastante grave a população, em especial a população mais idosa, acima de 70, 75 anos, e as taxas de letalidade, infelizmente, foram bastante elevadas, né, nesse período. Concomitante isso, nós tivemos aí, desde o dia 18 de janeiro desse ano, o início da campanha de imunização. Né? Uma campanha de imunização que começou de uma forma bastante, digamos assim, leve, porque nós não tínhamos uma remessa contínua de imunizantes por parte do Ministério da Saúde. E, então, nós tivemos aí o finalzinho do mês de janeiro, mês de fevereiro, até o início de março, uma campanha bastante tênue, né? Aí, sim, a partir de março, nós começamos a ter remessas mais seguidas, né, dos imunizantes, chegando semanalmente, atualmente 2 ou 3 vezes por semana, e aí, sim, a gente conseguiu avançar com tudo isso. Então, esse foi basicamente um histórico aí da pandemia no nosso estado. Lembrando a todos que, felizmente, né, o estado de Santa Catarina, em função de toda uma estrutura e uma peculiaridade que nós temos, de uma atenção primária em saúde bastante estruturada, nós conseguimos minimizar todo esse impacto, né? E hoje somos referência no enfrentamento da pandemia para todo o nosso país. O cenário epidemiológico hoje, ele é um cenário menos tenso, né? A pressão, principalmente sobre o sistema hospitalar, ela não é tão grave como eu acabei de falar para os senhores, mas ele é um cenário que ainda inspira bastante cuidado, né? Nós temos aí, tivemos que fazer uma ampliação considerável de leitos de UTI, então nós saímos de um quantitativo de 543 leitos de UTI antes da pandemia, e ampliamos em quase 1.000 leitos de UTI. Isso nós estamos falando só para a estrutura COVID. Hoje nós estamos com cerca de 997 leitos de UTI disponível, com uma ocupação de 500. Nós temos disponível 544 leitos de UTI. Então, a taxa média de ocupação de leitos de UTI no nosso estado é de 45%. Né? Nós temos ainda 2 regiões de saúde que nos preocupam e tem uma taxa de ocupação elevada ainda, que é a região do Planalto Norte e a região Nordeste. Então, essas 2 regiões nos preocupam com relação a isso. Então, esse cenário epidemiológico da última semana, ele nos traz uma estabilidade que vem sendo apresentada nas últimas 2 ou 3 semanas. Nós temos aí uma taxa variando entre 9.000 a 11.000 casos novos
por semana, né, uma média de 900 a 1.100 casos novos por dia dos últimos 7 dias. Isso, de fato, já foi bem pior, porém, nós temos, como vocês acabaram de comentar, nós temos aí uma nova variante, né, a variante Delta, que chegou no nosso estado. Há umas 3 semanas atrás, nós tivemos a confirmação da transmissão comunitária dentro do nosso território, e ela realmente está mais intensa na região Nordeste, em específico mais no município de Joinville. Então, praticamente lá ela substituiu toda a transmissão que antes ocorria pela variante Gama, e hoje nós temos lá um predomínio da variante Delta. Embora nós tenhamos esse cenário da variante Delta, a gente não acompanha aí, pelo menos, uma taxa muito grande de internação, principalmente em leitos de UTI, né? Teve um certo aumento de internação em leitos clínicos, mas com sintomas mais leves, mais brandos, onde as pessoas ficam 1 ou 2 dias internados e, felizmente, acabam tendo uma melhora e alta da internação hospitalar. Nós precisamos ainda acompanhar e estamos monitorando diariamente esse cenário para entender qual que vai ser o impacto da variante Delta em todo o estado de Santa Catarina, pelo menos ainda nos próximos dias, em especial o mês de setembro. Aí sim, de fato, nós teremos aí um prognóstico melhor de qual vai ser esse impacto e o que nós teremos daqui para frente. Então, presidente Esther, é mais ou menos um primeiro cenário, né? Um desenho um pouco do que foi feito, da estruturação e o que nós temos hoje no nosso estado. Muito bom. Excelente, obrigado, doutor Alexandre, pelas informações. Nós vamos iniciar o primeiro bloco de perguntas. São perguntas, assim, bem objetivas, e a resposta, evidentemente, também não precisa ser muito longa, em virtude de que são, na verdade, mais confirmações, né, que a gente deseja da parte da saúde de Santa Catarina com relação àquilo que temos acompanhado pela mídia, né? Sabemos que, infelizmente, nem tudo que a mídia divulga tem fundamentação científica, né? E a nossa primeira e mais importante preocupação é a retomada das atividades presenciais. Vamos seguindo o par e passo as normativas, as portarias, né, que vão orientando os protocolos para essa retomada muito lenta, muito gradual, mas que está acontecendo. E então surgem dúvidas aí com relação a essa nova fase, né? E essas perguntas então estão direcionadas nesse sentido, assim, de nós termos um pouco mais de segurança em relação aqui especificamente a transmissão e a eficácia dos protocolos, né? Então, são nesse bloco 6 perguntas, doutor Alexandre, e a primeira delas é como efetivamente o coronavírus é transmitido. Mesmo no início do ano passado, né, quando surgiram as primeiras informações da pandemia, havia uma série de informações relacionadas à transmissão e ao contágio, e hoje sabemos que já temos mais segurança, né, com relação a essa informação. Então, gostaríamos de ouvir do senhor como que efetivamente o coronavírus é transmitido. Bom, na verdade, o coronavírus ele é transmitido de pessoa a pessoa, né? Hoje a gente tem esse entendimento melhor, né? Lá no início nós não tínhamos ainda, não sabíamos nem ao certo o mecanismo de patologia do vírus, né? No primeiro momento entendia-se que ele causava infecção respiratória, hoje sabe-se que ele age de forma sistêmica em todo o organismo, mas a transmissão do vírus é feita de pessoa para pessoa. É lógico que essa transmissão, e ele é um vírus de característica respiratória, então a gente transmite ele através de gotículas, né? Quando a gente fala, quando a gente tosse, né? Principalmente as pessoas que têm sintomatologia, que estão acometidas pelo vírus, elas têm esses sintomas e acabam expelindo essas microgotículas com partículas virais e acabam contaminando. Nós sabemos também que existe a possibilidade da contaminação através de superfícies, né? Lá no primeiro momento, ano passado, nós entendíamos que talvez esse fosse o principal mecanismo,
né, onde falando e tossindo, essas gotículas se depositam nas superfícies e a pessoa, ao passar a mão, ela acaba levando a sua orofaringe, as suas mucosas do rosto, e acaba se contaminando, né? Aqui um parêntese, nós sabemos que a pessoa, ela tosse em torno de quase algumas centenas de vezes o rosto por minuto, né? Então, é importante a gente saber. Mas, hoje, está bem sólido esse conceito. A transmissão, ela se dá de pessoa a pessoa e por essas gotículas que estão suspensas no ar. Perfeito. Com base nessa definição, então, de como é que ocorre a transmissão, os meios efetivos de prevenção que já vinham sendo orientados, gostaríamos de saber do senhor com relação ao distanciamento e à máscara especificamente, porque há informações aí contraditórias com relação à efetiva proteção que as máscaras oferecem. Então, olha só, quando a gente fala que ele é um vírus de transmissão pessoa a pessoa, nós estamos falando que ele é um vírus da sociedade. Então, automaticamente, onde nós temos uma circulação maior de pessoas, esse vírus ele acompanha essa movimentação. Então, essa é a lógica de evitarmos aglomerações, né? Ambientes onde tem muitas pessoas, esse ambiente ele é mais propício à contaminação do vírus, né? Alguns ambientes onde as pessoas se aglomeram e, em função da atividade desse ambiente, elas falam mais, elas, por exemplo, né, que é o setor de bares, restaurantes, que é um setor bastante impactado, né, com as medidas do enfrentamento da pandemia, são ambientes que nós temos música, então as pessoas, pelo fato da música, ambiente muito alto, as pessoas acabam falando mais alto, e automaticamente elas expelem mais gotículas, que porventura uma pessoa contaminada espalha isso a um espaço maior. Então, o que ocorre? Existem estudos científicos que demonstram que essa transmissão, quando a gente fala ou tosse, isso pode chegar a 2 metros ou até, quando for uma tosse, até a uma distância muito maior. Então, aí a lógica do distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, que estão em várias regras sanitárias nesse sentido. Então, o que a gente precisa como regra em função da transmissão, quais são as regras recomendadas, que são as medidas não medicamentosas que a gente utiliza. Evitar aglomeração, a higiene das mãos, né, com álcool gel, lavar as mãos a todo momento, porque evita da gente encostar em alguma superfície e se contaminar pelas mãos não limpas. O uso de máscaras, aí aqui abre-se um parênteses, né? Nós lá no início do ano passado a gente falava que precisava só de máscaras científicas, as técnicas, né? E houve aí uma escassez em função da procura do mercado de um fornecimento, até com falta para os profissionais de saúde. Então, se entendeu e naquele momento precisava que as máscaras de tecido fossem utilizadas, né? E elas estão sendo utilizadas até esse momento. Nesse momento, que a gente tem recomendado que a gente volte a utilizar as máscaras técnicas, que são melhores, elas oferecem uma melhor proteção, porque hoje nós já não temos essa dificuldade no mercado que fornece esses equipamentos. Então, basicamente, evitar aglomeração, lavar as mãos, usar máscaras, né? Sair o necessário realmente das suas casas para que a gente consiga ainda manter a segurança. Perfeito. Doutor Alexandre, ainda com relação a esse item, né, que trata sobre a transmissão e o protocolo, uma dúvida que normalmente é levantada é com relação aos vacinados. Se os vacinados, aqueles que já conseguiram a imunização completa, ou seja, tomaram as 2 doses ou a dose única, né, eles devem manter os protocolos, e por que nesse caso? Já que, a princípio, a vacina estaria protegendo, né, essa pessoa da contaminação. Bom, então é importante a gente entender, tem alguns aspectos que é importante nós termos a compreensão para entendermos o porquê que as pessoas que estão vacinadas, mesmo com o esquema vacinal com 2 doses ou dose única, elas precisam manter esses protocolos.
O primeiro passo é que as vacinas, elas não protegem 100%. Elas não são uma bolha que essa pessoa fica 100% imunizada. A cobertura vacinal ou a cobertura imunológica que uma vacina produz, as vacinas que nós temos disponíveis no Brasil, são 4, né? Elas variam em torno de 68% a 86%, 88%. Então, mesmo uma pessoa com seu esquema vacinal completo, ela ainda pode ser infectada, né? Ou mesmo aquela pessoa que foi imunizada pela exposição, ela pode se reinfectar. Então, por isso que as pessoas precisam ainda utilizar os protocolos mesmo as que estão vacinadas. Perfeito. Quando nós estamos ainda refletindo sobre a sua importante informação, da preocupação que devemos ter quando estamos dentro de ambientes onde haja um maior número de pessoas, né? Diante dessa incerteza, né? Porque mesmo que esse grupo seja um grupo de pessoas que vamos supor, no restaurante, como você citou, né? Pessoas já vacinadas, né? Mas existe a possibilidade de haver uma pessoa assintomática que esteja contaminada e essa pessoa transmitir o vírus para todos nós que estamos vacinados, mas que não estamos 100% protegidos? Existe sim essa possibilidade, essa é uma das características desse vírus e por isso que ele também é tão difícil de se combater, né? Ele tem uma alta taxa de transmissibilidade, essas últimas cepas acometendo as pessoas de uma forma bastante grave, né? E nesse caso, o que a gente sabe e está consolidado também no meio científico é que, basicamente, de cada 100 pessoas contaminadas, em torno de 45% são pessoas que talvez nem tenham sintomas, né, que seriam os assintomáticos, mas em torno de uns 40% vão ter sintomas leves, então 85% das pessoas não vão ter sintomas ou vão ter sintomas leves, e os 15% vão apresentar sintomas um pouco mais intensos, né, podendo precisar da internação hospitalar, e desses 15%, em torno de 3 a 5%, infelizmente, precisam de um tratamento intensivo, que é a internação, né. Então, essa é uma das dificuldades que esse vírus nos coloca, né, é que um percentual grande das pessoas que entram em contato e não desenvolvem sintomas, e daí acabam transmitindo, né, para os demais. Perfeito. E dentro ainda desse panorama, por que acontece a reinfecção, doutor? A reinfecção, ela ocorre em função da infecção ser causada por um vírus, né, nesse caso. O que ocorre, né? O vírus, ele é um ser vivo, é considerado um ser vivo, mas ele não tem os dois ácidos nucleicos, né? Ele tem apenas um. E ele precisa de uma célula viva para se reproduzir dentro daquela célula viva. Toda vez que um vírus infecta uma célula, ele se reproduz de forma intensa dentro daquela célula e automaticamente isso acaba ocorrendo mudanças nessa estrutura do vírus, e daí a característica do vírus de mutação. Por isso, nós não temos, para infecções virais, a gente não tem um medicamento específico, e sim tem medicamentos que diminuem a multiplicação do vírus, né? Os retrovirais. Então, isso faz com que o vírus, a todo momento, ele mude, né? E automaticamente ele mudando, ele traduz dificuldades, né? Fragilidades no nosso sistema imunológico. Então, por mais que a gente tenha vacina, ou já tenha se exposto ao vírus, pela doença, nós ainda temos uma situação de fragilidade imunológica, né, onde outras partículas virais de outras cepas podem nos contaminar. E mesmo também em função do momento, né, do organismo. Quando a gente fala um ser humano, a gente está falando de um ser único no planeta Terra, né? Então, cada um de nós tem uma característica de resposta imunológica, e essa resposta imunológica, ela varia em momentos, né? Depende muito da nossa alimentação, se é saudável, do nosso momento
emocional, né? Todos esses fatores influenciam na nossa capacidade de defesa. Perfeito, doutor. E ainda, então, dentro desse panorama tão complexo, né, que este vírus, né, está trazendo, em outras ocasiões já fomos, como humanidade, afetados por pandemias, e algumas delas foram erradicadas, né, erradicados os agentes. Nesse caso, falando pontualmente do coronavírus, aos olhos da ciência, dentro até esse fantástico avanço tecnológico e tudo que se conseguiu para a gente pensa agora 500 dias é muita coisa, né, para quem está vivendo uma pandemia, mas houve realmente um avanço, né, muito significativo da ciência e graças a isso, né, nós estamos hoje numa condição bem melhor do que poderíamos estar. Haveria, no seu ponto de vista, dentro do ramo da ciência, perspectivas de que haja uma erradicação do coronavírus? Acredito que não. Embora tudo que nós podemos afirmar no momento sobre o coronavírus, ele é muito incipiente ainda, né? Vários estudos estão em andamento, enfim, mas olhando para a história, né? Olhando para a ciência, entendendo uma infecção viral, nós acreditamos que o vírus da Covid-19 ele vai permanecer na nossa sociedade. É claro que o que a gente espera é que ele permaneça de uma forma endêmica, né, não epidêmica, como é o caso, causando uma pandemia, né, mas uma forma endêmica, onde nós vamos tratar ele como a gente trata, exemplo, do vírus da influenza, né, e outros vírus que normalmente são sazonais. Então, existe um entendimento no meio científico nesse sentido. Perfeito. Doutor Alexandre, muito esclarecedor tudo isso. Nós vamos passar para o bloco seguinte, nós vamos pedir para a nossa querida Kissy, que coordene essa parte do trabalho com o senhor, lhe propondo as perguntas relacionadas à vacinação e às variantes que foram enviadas pelos nossos companheiros. Kissy, você poderia, por gentileza, formular as perguntas de 8 a 14 para o doutor Alexandre? E na sequência daí o nosso amigo Jefferson no terceiro e último bloco. Alexandre, então nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação e as variantes, e a primeira pergunta, na verdade, você já respondeu, né, com relação à estimativa, à projeção do avanço da variante Delta, ainda a gente não consegue, enquanto epidemiologistas, né, e mesmo toda a questão da epidemiologia da saúde, fazer uma previsão ainda, porque está muito novo, né? Você mesmo falou que a DIV, né, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, está acompanhando para entender o impacto da variante Delta, e aí sim, a partir de setembro, final de setembro, ter uma projeção, uma estimativa sobre esse avanço, né? Mas a vacina ministrada até aqui protege contra a variante Delta? Bom, que em função dessa primeira pergunta, né, e o impacto da variante Delta, nós sabemos que ela vai impactar todas as regiões de saúde, né, e nós esperamos, né, como eu falei anteriormente, que esse impacto ele não seja de forma considerável, principalmente causando tensão em todo o sistema hospitalar, seja ele público ou privado. Mas a gente sabe que ela vai atingir todas as regiões. A tendência é que ela domine esse cenário, é exemplo do que está acontecendo na região Nordeste e Norte, e também em função da característica dessa variante, né, que ela tem um poder de transmissibilidade e de infectar um número maior de pessoas. Bom, com relação às vacinas ministradas, né, até aqui, se elas protegem contra a variante Delta, nós temos 4 vacinas, né, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, né, a Janssen num menor quantitativo, né, que é a dose única, todas as outras vacinas são 2 doses. Todas elas protegem contra a variante Delta, mas nós não temos como mensurar o quanto é essa proteção, né. Nós sabemos aí, alguns estudos mostram, né, que nós temos uma diminuição da eficácia em torno de 6 a 8 a 12% do que aquelas vacinas produziam de imunidade, de resposta imune na variante gama, né? Então, nós estamos falando de 68 a 88,
então nós temos aí uma diminuição em torno de 6 a 12%. Mas, enfim, todas elas protegem, né? E aqui cabe salientar, e a lógica da vacinação é que a gente consiga atingir um grande número de pessoas vacinadas, porque automaticamente a gente corta a cadeia de transmissão do vírus e automaticamente nós não temos novas variantes aparecendo na sociedade, né? Toda vez que nós não temos e o vírus infecta, ele vai produzindo novas variantes. Então, a campanha de imunização, ela tem alguns aspectos bastante técnicos, uma é proteger, que é o caso das vacinas, né? É conferir a proteção, mas também evitar que esse vírus consiga produzir outras variantes e impactar novamente a sociedade. Obrigada, Alexandre. Você falou que essas vacinas já protegem, né, contra a variante Delta. Não, a gente ainda não sabe quanto, mas e já está sendo pensado em novas vacinas que protejam outras variantes que possam aparecer. Quando tu acha que se já tem, quando podem estar disponíveis? Bom, olha só, aqui isso demais, né? Nós temos aí mais de 3 dezenas de vacinas sendo com estudos, né, em andamento, né, em todo o nosso planeta. Várias vacinas em fase 1, 2. Aqui no Brasil nós temos 5 vacinas sendo estudadas, né? Algumas na fase 3, que é a última fase, que é o estudo clínico. Então, é um cenário bastante dinâmico, né? Nós tivemos aí as primeiras vacinas surgindo num prazo de 1 ano, praticamente, né? Coisa que demora 3, 4, às vezes 5, 6 anos para uma vacina anteriormente vir ao mercado, e com a excepcionalidade da Covid-19, nós tivemos esse prazo bastante enxuto, né, e felizmente que isso aconteceu, porque, de fato, a campanha de imunização é que está trazendo esse cenário epidemiológico que eu falei antes para os senhores, mais tranquilo e de menor tensão sobre o sistema de saúde. Alexandre, e a Secretaria de Estado da Saúde, a Vigilância Epidemiológica dos municípios, eles controlam o percentual dos positivados que são positivados e que já tomaram as 2 doses da vacina? As pessoas têm muita dúvida com relação a isso, né? Se há esse controle. Então, olha só, não teria como ser diferente, né? Nós temos que ter todo esse controle, porque é baseado em dados, né? Em informação que são tomadas as decisões de gestão. Então, todo o quantitativo de imunizante que veio do Ministério da Saúde, ele demora no máximo 24 horas para ser descentralizado para as 17 unidades regionais, né, para daí ser distribuído aos municípios. Essas doses, elas são todas elas aplicadas pela saúde pública dos municípios, pelas praticamente 1.100 salas de vacina que nós temos no nosso território. E esses dados, eles são dados importantíssimos. Então, a gente tem, sim, todo esse controle, embora nós tenhamos aí algumas dificuldades, e daí aqui é importante salientar que nunca o sistema de saúde foi impactado dessa forma, né? O Brasil, o Sistema Único Brasileiro, o nosso SUS, ele já ele tem um programa nacional de imunização com mais de 30 anos, bastante sólido, uma das referências a nível mundial, mas mesmo assim, com toda essa expertise, com todo esse know-how, nós encontramos muitas dificuldades e conseguimos visualizar fragilidades. Então, hoje, nós temos aí em torno de 41% da população toda com o esquema vacinal completo, em torno de 83% das pessoas com a primeira dose, isso da população vacinável, né, ou seja, aquela população acima de 18 anos. Nós começamos agora a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos, os com comorbidade por faixa etária, e também aplicar uma dose de reforço nos idosos acima de 70 anos. Então, essas informações, elas são todas catalogadas, os municípios informam isso através do SPMI, que é um sistema do Ministério da Saúde, onde a gente consegue consolidar e manter essas informações atualizadas
não só para tomar decisão a nível do governo do estado, mas também informando o Ministério da Saúde. Obrigada, Alexandre. E você falou que 41% da população catarinense já está vacinada, né? Eu, como enfermeira e conhecendo o Programa Nacional de Imunização, eu concordo contigo. Quando a gente fala que nós somos referência mundial, o nosso programa é excelente. Aí já leva a outra questão. Você acha que a gente vai conseguir em Santa Catarina ter toda a nossa população vacinada até o final do ano? Há alguma expectativa nessa intenção, ou tu acha que só no ano que vem para a gente ter essa vacina, para a gente ter 100% da população catarinense vacinada? Bom, Gui, se nós temos algumas metas, né, o governo do estado tem pactuado isso com os municípios, a nossa meta de cobertura vacinal é que até 31 de outubro nós tenhamos atingido todos os catarinenses acima de 18 anos, ofertado a primeira dose. Nós temos aí uma expectativa grande, que até o final de setembro, agora a gente atinja 50% com o esquema vacinal completo, e talvez, né, que é o que a gente está trabalhando, é que até o final de outubro, ou mesmo até o final do ano, nós tenhamos atingido 75% da população catarinense com o esquema vacinal completo. Isso é muito importante para que a gente entenda, porque acima de 70%, 75%, quando nós falamos de uma infecção viral, uma pandemia causada por vírus, quando nós temos a população em torno de 70%, 75%, essa pandemia, ou o vírus, ele perde a capacidade de transmissibilidade, ele não tem mais poder de transmitir. Então, realmente, é uma meta que nós precisamos alcançar, e quando alcançarmos isso, aí nós teremos aí cenários epidemiológicos melhores, mais favoráveis, né, para fazer a retomada de forma mais acelerada do que a gente vem fazendo até o momento. E você acha, Alexandre, que a vacina do coronavírus, após a gente ter toda essa população vacinada, ela passará a ser uma vacina anual, como é a vacina da influenza, com algumas faixas etárias? Qual é o cenário que está percebendo atual? Bom, que isso, como eu falei antes, né, tudo que a gente afirma de pandemia, falando de coronavírus, né, da Covid-19, realmente coloca a gente numa situação um pouco de insegurança, né, porque o que a gente falava o ano passado, muita coisa mudou para esse ano, enfim, né, mas também eu acho que a gente aprendeu bastante, né, já são um ano e meio, são 18 meses nesse enfrentamento, e eu acho que a gente pode pensar que algumas coisas já são bastante sólidas, né, realmente, né, como eu falei antes, a gente acredita que erradicar o Covid em função da experiência, da história, olhando para outras situações semelhantes, dificilmente a gente vai conseguir erradicar o vírus, ele vai permanecer no nosso meio. Mas acreditamos que ele vai perder força, né, e vai ficar como uma doença endêmica. Então, automaticamente, o Sistema Único de Saúde provavelmente incorpore essa vacina no Programa Nacional de Imunização. Realmente isso é uma expectativa que a gente espera que aconteça, né? Até porque nós precisamos manter essa imunidade, a gente não sabe quanto tempo dura isso, né? Nós estamos agora propondo, né, uma terceira dose de reforço nos idosos acima de 70 anos, justamente porque são pessoas que têm um sistema imunológico, em função da idade, um pouco mais débil, né, mais fraco, e automaticamente a vacina, ela reativa de novo toda aquela informação imunológica e produz uma melhora nessa imunidade. Mas certamente acreditamos que ela vai participar do programa anual de imunização. Alexandre, para finalizar esse bloco, a gente percebe assim que não só dentro do movimento espírita, mas em todos os outros movimentos da sociedade, que muitas pessoas já estão vacinadas, mas ainda sentem medo, sentem insegurança com relação ao retorno das suas atividades, tem medo de ter contato com alguém que tem o vírus e está sintomático,
ou que tem sintomas, mas está trabalhando. E muitas pessoas a gente sabe que já estão desenvolvendo ansiedade, estão desenvolvendo medo, e algumas têm aqueles pensamentos assim, bom, vou trabalhar de qualquer jeito, se eu pegar, peguei, se era para ter a doença, tá no meu destino, né? Mas a gente percebe, assim, que tem um quadro de saúde mental muito envolvido com relação ao medo de contaminar, e também com essa insegurança. Enquanto Secretaria de Estado da Saúde, quais são as orientações, se vocês têm alguma? Eu sei que a gente está recebendo, né, nas unidades básicas de saúde, muitas orientações sobre essa questão dessa saúde mental das pessoas com relação ao Covid, né? Tu tem alguma coisa para falar sobre isso? Bom, a verdade, né, que a pandemia, ela nos traz uma série de dificuldades, né? E mensurar o impacto dessas dificuldades na sociedade, eu diria que ainda é muito cedo para a gente mensurar tudo isso. É claro que a gente já vê algumas realidades, né? E frente à contestação dessas realidades, aí a gente tem que tomar algumas atitudes enquanto autoridades, né, sanitárias, sejam elas estaduais ou municipais. Então, nós temos aí o agravamento de uma série de situações pós-Covid, né, que são pessoas que ficaram com sequelas de ordem orgânica, mas também uma série de pessoas que realmente foram impactadas, né, às vezes nem diretamente pela doença, né, mas impactadas de uma forma econômica, né, do impacto da pandemia trouxe em seu setor de produção, mas também em função do impacto emocional que perderam pessoas queridas, né? Então, enfim, realmente a saúde mental, ela é uma situação que preocupa bastante. Nós estamos trabalhando com centros, né, regionalizados em macro-regiões, multiprofissional, com vários profissionais para que atendam, né, não só as sequelas pós-Covid orgânicas, mas também de ordem na saúde mental. É muito importante porque nós já vemos uma sociedade que a saúde mental das pessoas, ela é bastante exigida, né? Nós temos aí a ansiedade como um dos grandes maus, né, que acometem a nossa sociedade. E uma pandemia nessa proporção, coisa que a sociedade moderna ainda não tinha experienciado, né? Ela vai impactar e vai deixar cicatrizes, né, nessa nossa sociedade, e a gente vai ter que trabalhar para tentar minimizar o sofrimento das pessoas. Obrigada, Alexandre. A gente, ouvindo você falar, a gente se dá conta do tamanho do serviço que tem nos bastidores, né? Nas unidades básicas de saúde, nas secretarias municipais, na Secretaria de Estado, em todos os setores que estão trabalhando dentro do Sistema Único de Saúde. Às vezes a gente não se dá conta disso. Agradeço, Alexandre, e passo a palavra para o Jefferson para fazer os questionamentos do terceiro bloco, então. Muito obrigada. Doutor Alexandre, temos algumas perguntas relacionadas a algumas regras contidas na portaria, né, dentro daquele emaranhado, né, de notas técnicas, portarias, decretos, né, nós encontramos ali, né, a que vai reger ou regular as nossas atividades, né, que é a portaria da Secretaria de Estado da Saúde é 1002, né, de dezembro de 2020. E é uma portaria que vem trazer um roteiro, né, de protocolos que devem ser seguidos, né, pelas igrejas, templos e afins, né, onde se incluem, então, as instituições espíritas. E surgem, né, algumas dúvidas, né? É claro que, né, a gente, contextualizando, a portaria está, né, em dezembro. Uma dúvida que surge em relação à atividade com crianças e adolescentes, né? A portaria, nesse sentido, ela não traz algo específico, né? Até porque aquele tempo ainda, né, talvez não tivesse algo muito claro, né, com retomada de aulas e tudo mais. Aqueles protocolos contidos na portaria 1002, elas se aplicariam também a crianças e jovens, ou seria recomendável eles não participarem das atividades nos templos, né, nas instituições, aqui no caso, nas nossas instituições espíritas? Com
Olá, Jefferson. Olha só, a portaria 1002, como você bem falou, né, ela é de dezembro do ano passado. Uma série de portarias, elas vêm sofrendo algumas alterações, que são portarias que impactam os setores produtivos, né? Então, essa provocação, essa demanda dos setores, ela é mais intensa, né? Mas existe uma lógica em tudo isso, né? Quando a gente tem hoje, nesse momento, aulas presenciais, né? O momento epidemiológico nos permite a dar espaço, não tem muito sentido, né? A mesma lógica, ela serve para todos os ambientes. Então, eu diria que não tem nenhum prejuízo, por exemplo, de crianças ou adolescentes estarem frequentando os centros espíritas, as estruturas dos senhores, desde que se mantenha todo o regramento e o cuidado sanitário que é necessário, ou seja, o distanciamento social, o uso de máscara, asepsia das mãos, né? É óbvio, né, que existe uma regra máxima, embora ela, em alguns momentos, ela parece ser utópica, né? Claro que se a gente evitar, ou puder evitar, que nós entramos em contato com outras pessoas, a probabilidade de nós nos contaminarmos, ela é proporcional a essa exposição. Mas, como nós falamos aqui, são 18 meses, são mais de 500 dias, o ser humano vive em vida social, né? Então, é muito difícil a gente querer que a sociedade não se comporte como ela normalmente ou habitualmente se porta. Então, na verdade, o que a gente precisa é justamente ter os cuidados. Dentre os cuidados, talvez o que mais importa mesmo é o uso da máscara. A máscara, de fato, ela protege muito, né? A máscara, ainda sendo uma máscara de melhor qualidade, ela protege ainda mais, né? Automaticamente, evitar aglomeração, usar álcool gel, lavar as mãos, né? Tudo isso faz um contexto, né? Mas o uso de máscara, realmente, ele faz com que a cadeia de transmissão perca muita força, né? Então, a máscara, ela deixou de ter aquele aspecto individual, de proteção individual, e passou a ter um aspecto de proteção coletiva, né? Onde muitas pessoas usando máscaras, ou todas as pessoas usando máscaras, a gente praticamente tem a cadeia de transmissão do vírus cortada. Tá ótimo. Dentro desse aspecto, né, desses protocolos que a portaria nos traz, ela vem nos falar da ventilação nos ambientes, né, ambientes ventilados. Aí surgem algumas dúvidas nesse aspecto, né, até porque, vamos dizer que nas nossas estruturas, né, geralmente são salas pequenas, muitas vezes, né, não tem uma ventilação adequada, né, com janelas, né, e utiliza-se, então, ventiladores e ar-condicionados. Nesses ambientes menores, né, com deficiência de ventilação, o recomendável seria o ventilador, o ar-condicionado, ou, momentaneamente, deixar de utilizar aquele espaço para essa, vamos dizer assim, essa atividade que reúna um grupo de pessoas? Bom, se nós nos reportarmos a maneira que o vírus faz a transmissão deles, que é de pessoa a pessoa, através de micropartículas, né, que a gente espelha ao falar, ao tossir, né, se nós não usarmos máscara num ambiente fechado, a proporção do potencial de contaminação, ela vai aumentando consideravelmente, né? É importante também nós entendermos que quando a gente fala nesse fluxo de ar, nessa situação, o ideal é que a gente tenha uma troca de ar, né? Que, inclusive, existem estudos e as áreas técnicas da Secretaria estão trabalhando para que seja recomendado a ambientes públicos, né, ambientes comerciais também, equipamentos que troquem o ar. Então, ele pega o ar que está dentro do ambiente e joga para fora. Porque se nós pensarmos que a transmissão você imagina eu sentado na frente de um ventilador e falando e tossindo e eu estou contaminado. Esse ventilador, ele potencializa aquela capacidade que eu teria de contaminar as pessoas, porque ele espalha todas aquelas gotículas por todo o ambiente, praticamente, né? A mesma coisa é o ar-condicionado nessa lógica, né? Então, há de se ter esse entendimento, que a ideia é que você tenha um equipamento que troque o ar, renove o ar, e não simplesmente faça movimentação de área, de massa de ar naquele ambiente.
É claro que se nós tivermos o ambiente aberto, com janelas, arejados, automaticamente esse fluxo de ar atrapalha a contaminação, que daí é o que a gente recomenda, né? Espaços abertos, a gente tem aí um ambiente mais seguro. Certo, ótimo. Doutor Alexandre, tem uma dúvida que talvez já tenha sido respondida lá no início, mas né, eu vou trazê-la novamente aqui. Nas atividades das nossas instituições, há muito, né, uma ação muito recorrente, a entrega de mensagens, né, um folhetinho com alguma mensagem da doutrina espírita. Aí a pergunta é, né, se essa mensagem na entrega do folhetinho, ela oferece um risco de contaminação? Eu diria que o risco sempre existe, né? Quando a gente fala que a gente pode contaminar superfícies, isso contaminado veículo, embora hoje nós sabemos, né, que o maior veículo de transmissão é pessoa a pessoa, por essas microgotículas que possam conter o vírus, né, ou as partículas virais para contaminar as pessoas. Nesse caso, né, nesse questionamento, eu acredito que a asepsia das mãos, né, e o uso de máscara praticamente neutraliza toda essa possibilidade de contágio. Ótimo. Teria aqui mais duas perguntas que eu poderia juntá-las um pouco. A primeira, né, que é uma dúvida que sempre surge, a portaria, como né, a gente contextualizou ela lá de dezembro, né, um cenário totalmente diferente, sem vacinação. Né, como já foi dito, alguns setores têm a dinâmica de portarias, de notas, tem sido um pouco mais acelerada. Naquela portaria, por exemplo, ela trazia algumas limitações em relação ao público idoso, portador de comorbidades. Essas regras, elas, é claro que elas né, estão em vigor, e tem a questão do distanciamento, que muitos questionam, né, dentro do espaçamento, por exemplo, de cadeiras, né, para o público em geral. A pergunta que se faz, doutor Alexandre, é claro que essa é a portaria a ser atendida, né, e ser respeitada. Né? Há previsão para uma nova portaria que atenda esse setor, ou a princípio, né, diante dessa dinâmica de vacinação, né, o outro quadro, ou né, a previsão é que ela se estabeleça dessa forma por mais algum período? Na verdade, Jefferson e demais, como eu falei, o enfrentamento da pandemia ele é muito dinâmico e tem que ser dinâmico, né? Porque ele se norteia em aspectos técnicos, em aspectos que caracterizam essa infecção e a transmissão desse vírus, mas também no cenário epidemiológico que está posto, né? Então, ele é bastante dinâmico, inclusive amanhã nós temos uma tarde toda de discussão com as áreas técnicas, onde elas já vêm estudando todas as portarias, né, para que a gente consiga traduzir essas portarias em instrumentos menores, né, em número e também em conteúdo, para que o entendimento seja mais fácil por parte da sociedade. E o cenário epidemiológico nos permite avançar em algumas situações que anteriormente a gente não conseguia. Então, a ideia é que o decreto que determina a calamidade pública e a emergência em saúde, no nosso estado, ele tem validade até 31 de outubro. Então, nós já estamos trabalhando também dentro dessa cronologia, porque assim que o decreto for revogado, em função do cenário epidemiológico não condizer mais com o que ele determina, automaticamente as portarias que estão vigentes, a matriz de risco que avalia o risco sanitário, né, nas regiões de saúde e daí norteia as portarias de regramento sanitário, todas elas caducam junto, né? Então nós já estamos trabalhando para um novo modelo, né, em forma de alerta epidemiológico para as regiões e municípios e em forma de alerta da estrutura de ocupação da área hospitalar. Então, todo esse cenário já está sendo estudado e com aquilo que eu falei antes, com a avançada campanha da imunização, a gente atingindo os números e as metas que a gente está propondo, eu acredito que a gente vai ter um cenário um cenário epidemiológico ainda melhor, e a gente vai conseguir avançar ainda mais ainda nesse regramento, trazendo ele um pouco mais para
para o que a gente estava acostumado anteriormente à pandemia, né? Uhum. Então, acredita que isso pode, né, ser nessa dinâmica aí alterado, então, né, até outubro, novembro, a gente possa ter algumas mudanças? Acredito certamente. Se realmente a pandemia for avançando do jeito que ela está avançando, né, perdendo o calor dela, não sendo uma forma tão aguda, né, e é o que a gente vem verificando nos últimos 40 dias, certamente a gente vai avançar mais em todo esse regramento, trazendo ele para um cenário mais de normalidade ao que nós estávamos acostumados. Certo. Para concluir aqui a questão da portaria, doutor Alexandre, é uma dúvida que, não, uma pergunta que foi direcionada, dentro desses requisitos que a portaria traz, esses protocolos, né, e são, né, protocolos, a gente percebe que são bastante rigorosos, né, e muito adequados. Atendendo a esses requisitos, a esses protocolos, a gente pode considerar que a atividade dentro da instituição ela é segura? O que a gente poderia trazer de elementos, né, para que, vamos dizer assim, essa consciência em relação à segurança pudesse se fortalecer? Bom, Jefferson, é como eu falei anteriormente, né? Nós dizermos, se tratando de uma infecção viral, com um vírus que tem uma capacidade considerável de contaminar as pessoas, e essa contaminação ser de pessoas para pessoas, em todo ambiente que nós tenhamos pessoas reunidas, né? E considerando que em torno de 40%, 45% da população pode nem apresentar sintomas, então nós podemos ter pessoas assintomáticas e contaminando, sempre que é um risco, né? Mas como eu contextualizei antes, nós somos seres humanos, vivemos em sociedade coletiva, então, e estamos há 18 meses nesse enfrentamento, né? Então, eu acredito que quem tiver a oportunidade, tiver a disponibilidade de se vacinar, certamente isso tem que ser feito. Existe aí um movimento, um sentimento, talvez, na situação de utilizar o esquema vacinal como um certo passaporte, né, para outros ambientes, no sentido de que eu tenho o meu esquema vacinal, eu estou habilitado talvez a participar daquele evento, daquele ambiente, eu posso adentrar ele. Então, nós temos toda essa situação. Eu diria, né, que seguindo o regramento sanitário que está posto na portaria 1002, a gente diminui consideravelmente, né, a possibilidade de contágio, mas a gente não elimina ela em 100%, né? Como eu falei antes, o uso principalmente de máscara, né, o distanciamento dentro do possível que a portaria nos traz, que é 1,5 metro, a capacidade de utilização ali conforme o nível da avaliação de risco de cada região, tudo isso são informações importantes, né, que, se respeitadas, elas realmente criam um ambiente criam um ambiente seguro, mas não elimina a possibilidade de contágio. Doutor Alexandre, fizeram vários questionamentos no chat, mas infelizmente pela falta de tempo nós vamos poder responder todos, mas tem um que complementa a sua fala. Se o senhor pudesse ser mais específico com relação ao tipo de máscara, quando o senhor citou a máscara técnica, né? Porque existem tantas e tão diferentes tipos de máscara, né? Então, essa técnica que o senhor se refere, qual é? A cirúrgica, aquela chamada N95? Qual que o senhor está recomendando, né? Como aquelas que protegem mais? Na verdade, as máscaras técnicas são as máscaras que são utilizadas nos ambientes técnicos, né, nos ambientes de saúde. Então, nós temos aí dois tipos de máscaras que são as melhores. São até utilizadas por médicos que trabalham em terapia intensiva, né, que é a N95 e a PFF2. Né, são máscaras com filtros biológicos, enfim, e elas têm uma durabilidade maior, né? Elas podem durar 2 ou 3 semanas se bem manuseadas e bem cuidadas, né? Então, essas são as melhores que estão disponíveis no mercado.
Existem as outras máscaras cirúrgicas, essas um pouco mais comuns, e elas acabam sendo também menos caras de fazer a aquisição, porém elas não têm tanta eficácia como as duas primeiras que eu relatei. De preferência as máscaras cirúrgicas com 3 camadas, né? Porque tem algumas que têm apenas uma camada. Mas, de fato, hoje nós temos disponível no mercado para aquisição em qualquer farmácia, enfim, qualquer loja que trabalhe com produtos hospitalares, as N95 e as PFF2. Então, hoje nós recomendamos, né, as pessoas que podem fazer a aquisição, certamente são máscaras que protegem individualmente, mas principalmente protegem a coletividade. Perfeito. Doutor Alexandre, ainda para concluirmos, com relação, o senhor mesmo mencionou que a portaria que rege, né, o funcionamento, os protocolos de funcionamento dos chamados espaços religiosos, né, ela é mais antiga, né, os outros decretos e outras portarias foram abrandando, né, os protocolos para os espaços comerciais, aqueles de prestação de serviço, né, onde há, digamos assim, um relaxamento maior com relação aos protocolos. É evidente que o prazo, né, o tempo, né, em que foi elaborada e sugerida nessa portaria possivelmente justifique, mas há um certo paradoxo, porque nós vemos, por exemplo, a obrigatoriedade do não atendimento do chamado grupo de risco, né, dentro da instituição religiosa, né, na portaria, e vemos, por exemplo, essa mesma pessoa do grupo de risco frequentando restaurantes onde ela retira a máscara, né, frequentando espaços públicos onde há um relaxamento desses cuidados, né. Existe, assim, uma espécie de insegurança institucional nossa, no movimento espírita, porque ao mesmo tempo que a gente frequenta em algumas situações, evidentemente que nenhum de nós se expõe, né, aleatoriamente, mas quando eventualmente nos deslocamos para algum ambiente de prestação de serviços, ou até mesmo da unidade de saúde, nós tomamos as precauções da máscara, né, do distanciamento e todos os demais protocolos, e estamos, evidentemente, em parte protegidos. Mas parece que essa mesma proteção num espaço religioso, ela não é suficiente com base na portaria. Essa atualização que o senhor mencionou, né, que possivelmente aconteça, ela se baseia em que critérios? Assim, haverá um paralelo entre aquilo que... Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas para nós é muito complicado, sabe? Eu estou entendendo perfeitamente, Alexandre, o portador de... aquele catalogado, né, como grupo de risco, ele chega na nossa instituição, ele quer participar da atividade que está, evidentemente, adequada ao protocolo, com o distanciamento, a ventilação, a exigência da máscara e tudo mais, mas a gente se obriga a dizer que ele não pode permanecer no espaço, principalmente se é um idoso, né, porque quando tem outras comorbidades a gente não tem como comprovar. E aí essa mesma pessoa argumenta isso, né, mas como assim, eu frequento o restaurante diariamente e tal, e aqui na instituição espírita eu não posso ficar? Esse tipo de situação, ela é pautada quando vocês debatem, vocês tomam referências, eu quero dizer, com relação ao que na prática acontece nas chamadas instituições religiosas? Na verdade, dona Esther, eu entendo perfeitamente, isso tem sido pauta de debate aqui dentro das áreas técnicas, porque, como eu falei antes, nós tivemos uma demanda muito grande de regramento, né? Foram centenas e centenas de instrumentos, né? Onde, felizmente, agora nós temos poucas portarias que regram isso, né? Conseguimos condensar algumas portarias, ou mesmo criar portarias onde ambientes que nós não tínhamos. Mas a ideia agora, que eu comentei anteriormente com os senhores, é que a gente está tentar trazer para uma mesma régua esse padrão
de segurança sanitária nos diferentes ambientes, né? Nós temos essa ciência de que o regramento ele tem algumas distorções dependendo do ambiente, né? Por exemplo, né, o setor de bares, restaurantes, né? Nós temos a regra posta hoje que são 4 pessoas, no máximo 6 pessoas por mesa, se do mesmo ambiente familiar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o transporte urbano funcionando, o interestadual coletivo funcionando com 100%, onde nós temos ali 40, 50 pessoas dentro de um transporte de um ônibus, né? Então, todo esse estudo que nós estamos fazendo agora para tentar, eu diria para os senhores que a gente não vai conseguir, porque é muito complexo fazer um regramento que atinja todos os ambientes, todos os setores, que atinja todo cidadão, né, dentro de uma mesma métrica. Mas a ideia, a proposta é que a gente consiga minimizar essas diferenças, trazendo aí um regramento um pouco mais uniforme para toda a sociedade. Então, é esse o exercício que está sendo feito agora. Na verdade, ele já está quase sendo finalizado e daí a gente vai trazer isso, esse novo regramento para a nossa sociedade. Que bom. Porque nós temos, assim, debatido internamente, por exemplo, a recomendação da portaria, em que ela proíbe o atendimento individual, né, do idoso, né, dentro da instituição, e que recomenda que o atendimento seja feito em domicílio. Não tem muito sentido isso, né? Então, assim, essas questões que são, digamos assim, eu acredito que quando a área técnica, né, da secretaria, ela debate esses assuntos para, como você diz, tentar um alinhamento, né, se levem em consideração, possivelmente, as demandas que chegam a vocês, né, tanto do comércio como da prestação de serviços, para tentar adequar. Então, nós estamos aqui, modestamente, sinalizando algumas questões que talvez o senhor possa ser porta-voz, né, junto aos demais membros da equipe técnica, nesse sentido, assim, de que teria que ter um bom senso, né, nessa adequação, né, para que haja, no mínimo, uma equidade aí, né, no tratamento desses protocolos, né, mas, de qualquer forma, nós estamos muito conscientes de que o nosso estado é realmente referência e que a nossa Secretaria de Saúde Estadual tem feito um trabalho excelente, né, não só na pandemia, mas especialmente na pandemia. Doutor Alexandre, estamos chegando no final do nosso encontro. Nós temos uma pergunta que deixamos para o final, para o senhor, que eu vou já formulá-la, mas já aproveito para deixar o espaço restante livre para o senhor poder também trazer, de repente, alguma outra informação ou qualquer outra colocação que o senhor deseje fazer, que entenda oportuno fazer, e que nós não tenhamos pautado, né, nesse encontro. Mas a última pergunta que nós deixamos aqui é aquela de que se haverá, em algum momento, aquele normal que a gente tinha antes da chegada da pandemia, no sentido, assim, haverá alguma possibilidade de que a gente consiga, em algum momento, pensar, cogitar, de termos encontros sociais, onde não seja necessário a utilização das máscaras, onde haja, digamos assim, o mínimo de protocolo possível. O senhor vislumbra essa possibilidade? Essa é a nossa última pergunta, mas fica aberto o espaço para as suas considerações finais. Dona Esther, demais, né? É uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, porque nós gostaríamos de ter uma bola de cristal e poder prever o nosso futuro, né? E certamente uma série de situações nós poderíamos evitar, né? Mas, de fato, algumas coisas a gente consegue visualizar, né? A curto prazo, talvez a médio prazo. Como eu falei anteriormente, eu acredito que a máscara é alguma coisa que a gente, pelo menos esse ano ainda, nós vamos ter que usá-la, né? Nós vamos ter que ver como que serão os próximos meses, mas realmente o uso de máscara, ele vai ser necessário, pelo menos durante o ano de 2021. Eu acredito que uma série de situações que antes eram nosso familiar, várias já foram retomadas, né? Talvez não
como era antes Covid, mas uma boa parte das nossas ações elas foram retomadas, mas eu acredito que não vai ser nunca como era antes. Realmente ele vai ser um novo normal, né? A pandemia ela nos trouxe uma série de dificuldades, de sofrimentos, mas ela nos traz também uma série de ensinamentos, né? A quem realmente esteve aberto a essa experiência, né? Onde nós precisamos pensar no coletivo, nós precisamos pensar no outro antes de nós mesmos, né? A gente entende que existiu e existe uma dificuldade de comunicação em função da excepcionalidade e da sobrecarga que a pandemia nos trouxe, e fazer com que as pessoas entendessem o impacto e a gravidade dessa pandemia, talvez, né, a gente pudesse ter evitado um número, né, de óbitos, enfim, salvado vidas, mas isso talvez não foi possível, né? Nós tivemos aí outras pandemias dentro da pandemia chamada Covid-19, né? Pandemias ideológicas, pandemias políticas, né? E isso tudo impactou, né? E deixou esse cenário muito mais complexo que ele por si só já é. Então, de fato, eu acredito que talvez a gente não tenha mesmo a nossa vida como era antigamente. Grande parte das atividades eu acredito que a gente vai recuperar, mas dificilmente nós seremos os mesmos, né, depois de toda essa experiência. Então, com relação mais especificamente às medidas de regramento e prática, eu acredito que a máscara seja uma coisa bastante permanente ainda no ano 2021, dependendo como for a evolução da pandemia e a campanha de imunização, talvez a gente precise ainda utilizar isso em 2022. É uma prática que para nós ocidentais ela não é comum, né? Mas para os orientais é uma prática bastante comum. O uso de máscara evita uma série de outras doenças, né? Transmissíveis, respiratórias, enfim. Então, são talvez hábitos e costumes que nós vamos ter que nos habituar e adquirir a partir dessa experiência. Mas, certamente, várias situações ainda vão estar surgindo. A pandemia, é muito difícil a gente mensurar o impacto dela em toda a sociedade, e é um impacto não só na área biológica, na saúde orgânica das pessoas, mas, como aqui se falou, na saúde mental das pessoas, né? Essa saúde mental também diz respeito ao impacto na saúde econômica dos setores produtivos, né? Nós tivemos empresários que construíram a sua vida durante décadas e viram em 1 ano e meio essa vida sumir da frente dos seus olhos, né? E a gente não consegue ainda mensurar o impacto disso na nossa sociedade. Então, nós vamos ter que ainda aprender a viver com tudo isso. Muito bem, doutor Alexandre. Nós queremos, em nome de todos aqui presentes e daqueles que não estão aqui conosco nesse grupo, mas que seguramente receberão as informações que o senhor nos deixou aqui, a nossa gratidão profunda pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco. Eu imagino que o senhor deva ter aí uma agenda de trabalho muito intensa, né, e ceder esse espaço para nós é muito significativo. Então, a nossa gratidão. Queremos lhe pedir para que seja porta-voz para o restante da equipe que o senhor integra, do Estado, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento, porque ao longo de toda essa pandemia se teve um grupo de profissionais que foi extremamente demandado e que não fugiu da luta, foi o profissional da área de saúde. Então, seguramente vocês fizeram um trabalho assim magnífico, e se o nosso Estado hoje, não obstante os prejuízos, né, que não conseguimos evitar, conseguimos estar aí na vanguarda como um Estado referência, né, na área da saúde, não há dúvida
do esforço que cada um de vocês aí, muitos anonimamente, né, realizaram incansavelmente para que pudéssemos chegar nesse patamar. Então, por favor, seja o porta-voz da nossa gratidão ao seu trabalho, ao trabalho de toda a sua equipe da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Nós vamos pedir para que a nossa companheira Kisiozan faça a nossa prece de encerramento, e, mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos os companheiros que estão aqui conosco esta noite. Pedimos que cada um encarecidamente leve as informações que hoje obtivemos aqui do Dr. Alexandre, generosas informações e valiosíssimas informações que seguramente nos permitirão um posicionamento mais tranquilo, né, diante daquilo que nos cabe fazer nesse novo normal, né, que estamos preparando a partir de agora. O nosso papel como líderes religiosos, doutor Alexandre, é muito importante nesse momento, exatamente pelo que o senhor referiu, né? As sequelas que a pandemia deixa nas famílias, né, vão para além da questão biológica e da questão psíquica, entra na questão emocional, na questão espiritual, e nesse campo nós temos muito a contribuir. Então, o nosso anseio é de que a nossa reestruturação se dê o mais breve possível, para que a gente também possa colaborar com a sociedade nesse novo amanhã, né, que estamos construindo a partir de agora.